Muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Mercado para você começar a sua terça-feira muito bem informado. A gente já está com um pregão mais reduzido, um clima de Natal, menos negociações, o Ibovespa ali caindo 0,21, dólar disparando, voltando para 5,58, o ouro subindo forte. Vamos entender melhor este cenário. Primeira coisa é, o cenário fiscal é o que mais preocupa e tem ali derrubado a bolsa nesses últimos dias. Sem contar a questão política que vai ser o tom para todo 2026. Hoje nós temos algo mais importante da semana, que é a divulgação do IPCA 15, mas que tem pouco potencial de mudar cenário, porque a gente imagina que o Galípolo ele tem uma série de fatores que ele está olhando, o Banco Central está olhando para tomar uma decisão se vai cortar os juros em janeiro, março, segundo trimestre e por aí vai. Hoje está lá para o segundo trimestre, já está bem distante. Então teria que ser algo muito, mas muito fora da curva para o Banco Central falar, opa, agora mudou o cenário. Imagina que a inflação vem muito, mas muito abaixo da expectativa. O Banco Central pode olhar para aquilo e falar, opa, a inflação está sendo controlada, então tem espaço para cortar juros. Pode acontecer? Pode, mas é um cenário assim muito reduzido. A gente tem o ouro batendo recorde pela tensão na Venezuela. O Trump está apertando o cerco, os Estados Unidos está pegando lá na Venezuela e o ouro dispara. Todo momento de tensão, de guerra, o ouro tende a disparar e o dólar subindo praticamente 1%. E aí eu trago muito essa questão da incerteza fiscal. Vamos lá. O petróleo Brent caindo 0,14%, o ouro, como eu falei, subiu 1,10% e o Bitcoin ele caiu 0,69% sendo negociado a 88 mil dólares. Então ele está abaixo dos 90 mil dólares. O Bitcoin vem sofrendo bastante aqui neste ano. Lá nos Estados Unidos, um dia de alta. Ali, é claro, um cenário um pouco diferente do Brasil. Lá há uma perspectiva maior de cortes de juros. Lá eles já vem cortando juros há mais tempo e a tendência para o ano que vem é continuar cortando. E aí se fala de 1 a 2 cortes de juros. O mercado está otimista para que seja 2. Com isso, o Dow Jones subiu 0,47%. O S&P 500 caiu 0,64%, o Nasdaq subiu 0,52% e o Russell 2000 1,08%. E ainda do que a gente trouxe, o desemprego ali mais fraco nos Estados Unidos, o que dá a entender porque que os Estados Unidos precisa diminuir os juros para incentivar a economia, para expandir a economia, colocar dinheiro na economia quando ele derruba juros, para voltar a ter empregos no país. Dia negativo para algumas empresas techs, como a Apple caiu 0,99%, Netflix caiu 1,23%, a Paramount não desistiu do jogo da Warner e tem investidor bilionário entrando na parada para ajudar ali a ganhar essa disputa com o Netflix. A Tesla subiu 1,56%, a Nvidia 1,49% e Google subindo 0,85%. Lá na Europa, um dia de queda. Londres caindo 0,32%, Alemanha caindo 0,02%, França 0,37% e zona do euro caindo 0,32%. Na Ásia, um cenário ali praticamente positivo, ali baixo. Como eu falei, até na Europa e Ásia, a gente está vendo ali um final de ano praticamente, então não tem muita movimentação. Japão subiu 0,03%, Hong Kong 0,25%, Xangai 0,35% e Coreia do Sul 0,74%. Os bancos brasileiros, destaque da alta foi o Santander, SAMB 11, que subiu 1,05%, Itaú subiu 0,20%, já Banco do Brasil caiu 0,65%, Bradesco 1,41% e BTG 1,34%. Bancos internacionais, aqui entra Nubank e Inter por ser negociado lá nos Estados Unidos. Nubank subiu 1,71%, Inter caiu 2,55%, já o Citigroup subiu 2,81%, JP Morgan 1,85% e Morgan Stanley 1,57%. Maiores altas, Marco Polo subindo 5,75% e maior queda, Cogna caindo 5%. Aliás, o setor de educação não foi bem. A quinta maior queda foi da Edux e caiu 3,24%. Juros, aqui é um dos motivos também de uma incerteza maior, é a bolsa caindo, juros futuro disparando. Mais incerteza fiscal, maior vai ter que ser o prêmio que o Brasil vai ter que pagar por conta desse risco. Então, DI 30 pagando 13,54%, DI 35 13,74% e o Tesouro IPCA 2,29 está grudado no IPCA mais 8%. Ele não consegue sair dali, agora está pagando IPCA mais 7,93% por conta desse risco. Juros real de quase 8% é surreal. Saiu o boletim Focus, aqui também alguns dados importantes.
houve uma projeção de queda para a inflação para 2025 e 2026. Então, esse ano de 4,36 para 4,33, já para 2026 de 4,10 para 4,06%. Já quando olha a Selic, havia uma perspectiva de chegar no final do ano a 12,13 ali na média, agora está 12,25%. Para o PIB, uma leve projeção de alta, jogando de 2,25 para 2,26 esse ano, 2,25 para 2,26, e lá para 2026 se manteve em 1,80%. Já o dólar, a projeção subiu de 5,40 para 5,43. Para 2026 o mercado está projetando R$ 5,50. O dólar deu uma disparada, então pode ser que não dê tempo o dólar voltar nesta semana, agora na próxima semana, que já está no final do ano, praticamente acabou, né? Pressão sobre Galípolo. Então a polêmica no Banco Central, que a Malu Gaspar ela expôs algo que é realmente muito complicado. O ministro Alexandre de Moraes teria feito contatos diretos com Gabriel Galípolo, que é ali que eu falo aqui, que é o diretor de política monetária do Banco Central, ou seja, quem comanda ali o Bacen hoje, para interceder em favor do Banco Master. E tem um contrato envolvido de 130 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de Moraes. Isso está dando o que falar. Seria talvez algo que poderia passar no Fantástico para entender o que está acontecendo, mas é algo que muita gente está passando pano. É estranho, é uma situação estranha, a gente vê um ministro com tanta força, em um caso ali onde qualquer pessoa teria a vida toda escorraçada para tentar entender o que está acontecendo, a gente vê que não acontece. Com o Alexandre de Moraes não acontece, infelizmente, porque se a gente tem ali uma governança muito forte no Brasil, que a gente tem ali o equilíbrio com o judiciário, legislativo e o executivo, tem que ter esse equilíbrio, teria que cobrar, o legislativo teria que conseguir cobrar o Alexandre de Moraes para entender, beleza, por quê? Quando tem algo ali no legislativo ou no executivo, judiciário, eu quero saber mais. Isso toda hora. A gente tem, por exemplo, recentemente lá no Rio de Janeiro, quando houve a ação, o que o Alexandre de Moraes falou? Vamos investigar. Ele foi pessoalmente no Rio de Janeiro investigar. Então isso aqui deveria ser investigado, beleza, não estou falando nada, mas está estranho, vamos investigar. Só que nem isso acontece. É complicado e o Brasil precisa sair dessa, porque já passou do ponto ali, já passou o ponto ali do Alexandre de Moraes ter tanto poder assim. A gente não tem que ter uma pessoa com tanto poder no Brasil, independente se é de esquerda ou de direita, ele está com muito poder. E aqui prova um pouco mais disso. Se fosse eu, ali no meu caso, eu com a minha esposa, já teria a vida toda revirada para entender o que está acontecendo, porque tem um contrato tão grande ali. Muito estranho. Tensão na Venezuela. O petróleo Brent subiu 2,65% e o ouro disparou para 4.518 dólares. A Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou o terceiro petroleiro na costa venezuelana. Então está uma escalada forte, o petróleo subindo, as ações ligadas ao petróleo aproveitando e subindo juntos. Hapvida, que sofreu muito, veio com um balanço muito negativo, derrubou as ações, agora fez uma mudança. O Lucas Adib, ele assumiu como CEO, então ele era o CFO, e o Jorge Pinheiro acaba passando presidente do conselho, e aí pensando numa nova fase para uma profissionalização maior da empresa. É claro, a empresa despencou, caiu muito e assustou como um todo o mercado, agora tende a tentar se recuperar. Vamos ver qual que é o fôlego da empresa, mas alguns investidores estão aproveitando para entrar ali, já que caiu bastante. China deu uma desacelerada, então a projeção de PIB para 2025 é de 2,5%, que é metade da meta oficial do governo chinês, ou seja, projetaram 5%, a meta era 5% e agora a tendência é 2,5%. Isso mostra o quanto que a China ela tem um fôlego reduzido ali. Tudo que a gente olha para a China é sempre ali o próprio governo tendo que colocar dinheiro, tendo que injetar, tendo que movimentar, e isso acaba gerando um teto. Vai continuar crescendo? Com certeza vai. Vai incomodar os Estados Unidos? Já está incomodando. E principalmente quando a gente fala do tema de inteligência artificial. Vai ser a grande briga dos próximos anos. A corrida que era espacial ali entre Estados Unidos e União Soviética, agora é uma corrida da IA entre China e Estados Unidos para ver quem domina. E
Estados Unidos está na frente, porém a China acelerou demais. Desde o DeepSeek ela vem ali trabalhando, estando em novas iniciativas e provocando ali os Estados Unidos. Mas fato é que um PIB desse tamanho, de 2,5 para uma China, é algo que não é comum, para se dizer assim. Falando aqui em Brasil, a RT1 vai investir 15 bilhões de reais em infraestrutura de inteligência artificial, a construção de complexos em Uberlândia e um segundo no centro, no Paraná. Serão os maiores data centers de IA da América Latina. Ou seja, isso é muito importante. Apesar de ser o data center, a gente no Brasil precisa investir muito em inteligência artificial, em conhecimento de IA. As pessoas poderem e aprenderem a utilizar a IA para serem mais produtivas. Porque todo mundo tem um assistente muito inteligente do lado e não sabe usar. E aí você poderia melhorar a sua performance como um todo com uma IA do lado, só que a maioria das pessoas usa só o ChatGPT para ficar tirando dúvida. Tem uma pesquisa que mostra aqui no Brasil que mais de 85% das pessoas que utilizam o ChatGPT na versão paga, que é uma versão muito ruim, e não entenderam muito bem o jogo. E aí quem está utilizando as versões pagas, seja no ChatGPT, eu uso muito Manus, uso GPT, uso Gemini, então uso muito inteligência artificial, eu me sinto muito mais produtivo, consigo fazer muito mais coisas do que eu faria antes. Então imagina as pessoas entendendo de IA e trazendo a IA para o jogo, acredito que tem muito potencial de crescimento ainda. E o Brasil atingiu uma arrecadação recorde. Então, a gente sabe muito bem que é um governo que traz muito imposto, aperta muito ali, vamos dizer, o cerco como um todo para arrecadar. Então arrecada de todo tempo, tira daqui, tira dali. Porque de outro lado gasta muito, então precisa arrecadar, porque gasta e fala, opa, preciso gastar isso, da onde que eu vou arrecadar? Qual setor, às vezes, que eu vou tirar ali uma partezinha, seja de alguma isenção que tinha, ou seja, realmente criar um novo imposto. Fato é que a gente é campeão de impostos aqui no Brasil e a arrecadação mostra isso. Então, uma arrecadação só federal, 226,75 bilhões de reais em novembro. Com isso, janeiro a novembro já tem uma alta aí de 3,25% em comparação a 24, 2,6 trilhões. Se a gente pega a arrecadação total, que entra municipal e estadual, a gente está falando de quase 4 tri. Isso é o que a gente paga de imposto. É muita coisa, é muito imposto. Mas, infelizmente, é algo que dificilmente vai mudar no curto prazo. Com isso, a gente finaliza nossa Acorda Mercado de hoje. Uma ótima terça-feira, tá chegando o Natal. Tamo junto, um grande abraço. Tchau, tchau.